Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, há 3 anos, aqui no Bardalo, Centro de Natal, às 17h30. Uma entrevista, na verdade, um bate-papo animado e descontraído com alguém que faz arte, cultura, política, cidadania ou um pouquinho de tudo isso, como é o caso do entrevistado de hoje, professor universitário, escritor e militante Antonino Condorelli, a quem eu vou saudar. Antonino, bem-vindo ao Conversa de Botequim, bem-vindo novamente ao Brasil e a Natal. Muito obrigado, Cefas. Boa tarde a todas, a todos que estão presentes aqui no Bardalos e quem está assistindo pelo Facebook de Cefas. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui. A honra é toda nossa, você veio diretamente da África do Sul, onde está fazendo um doutorado ou pós-doutorado, a gente vai falar sobre isso, vai falar um monte de coisa, agradecer a quem está aqui, veio assistir em loco, lembrando que o programa é 100% interativo, quem quiser assistir no Bardalos, apesar da chuvinha que já está acabando, pode vir assistir no Bardalos, quem quiser assistir pelo Facebook, faz perguntas para o Antonino, faz comentários, enfim, programa interativo. Fazer os lembretes de sempre, o programa tem produção e filmagem de José Agro, assistência de produção de Natália Chagas, e nós temos mídias sociais de Ananda Carvalho e o apoio logístico de Lula Belmont, aqui no Bardalos. O programa hoje tem uma novidade. Nós temos nesse programa o apoio, a parceria da cervejaria Resistência, que fabrica cerveja artesanal em Natal. E estamos aqui já, vamos começar o programa com uma campesina. Nada mais adequado, né, Antonino? Dê licença, vou servir você aqui. Uma cerveja campesina, feita em Ponta Negra. É bom saber que em Natal se fabrica cerveja, né, Verdade. Antonino? E de qualidade. E de qualidade. Tá, cervejaria Resistência, fica em Ponta Negra, vale a pena ir da mesma forma que vale a pena o Bardalos. Um brinde. Saúde, viva a Resistência. Viva a Resistência. Antonino, estou com 84 perguntas para fazer para você. Pode começar. Vamos lá. A minha primeira curiosidade, que já virou uma tradição do programa, é sempre perguntar sobre como a pessoa começou naquilo que é hoje. No caso, você é uma pessoa do mundo. Você é um italiano que já morou em vários países do mundo e aportou em Natal. Embora mal pare em Natal, está sempre viajando. Mas aportou em Natal, onde fez residência e onde é professor da universidade. Mas a minha curiosidade é, como começou isso? Como é que era o jovem Antonino lá em Firenze? Firenze, né? Se não me engano. Isso. Você era uma criança inquieta, você queria correr mundo. Como é que você era como criança, Antonino? Gostei da pergunta. É sempre bom relembrar a infância e a adolescência. São períodos que, de uma forma ou de outra, fazem da gente o que a gente é hoje, né? Então, sim, eu sou uma pessoa inquieta e fui uma criança, um adolescente muito inquieto. Eu nasci e vivi até os 10 anos no sul da Itália. Nasci numa cidade chamada Castellammare di Stabia, que fica a alguns quilômetros de Nápoles. Acho que o nosso público vai conhecer Nápoles, vai ser uma referência mais fácil para identificar e localizar, ao redor do vulcão Vesúvio, sabe? Eu vivi até os 5 anos de idade nessa cidade que eu nasci, depois morei em Sorrento, também lá na mesma região. E quando eu tinha 10 anos, a minha família se mudou, por causa de um concurso público que meu pai ganhou, se mudou para Florença, na Toscana, que fica no centro-norte da Itália. E foi lá onde eu passei os 14 anos da minha pré-adolescência, adolescência e começo da juventude. Foi na Toscana, não exatamente em Florença, mas uma cidade vizinha que eu fiz a minha graduação em comunicação social. Então, ao todo, eu passei 24 anos dos meus 48 na Itália, no meu país natal. E portanto, sim, a minha infância e a minha adolescência toda foram na Itália, foram vividas na Itália. E assim, eu lembro dessa enfim, parcialmente a infância no sul da Itália, a adolescência e o começo da juventude em Florença. Antonino, são lugares bem diferentes entre si, né? Assim, a gente sempre trabalha com estereótipos, que a França é a mesma coisa, a Espanha é a mesma coisa, aí a gente pensa na Itália é a mesma coisa, mas não é, né? Não. O norte da Itália é uma coisa, Nápoles não tem nada a ver com Roma, Roma não tem nada a ver com Milão, não tem nada a ver, né? De fato. Não é que exatamente não tem nada a ver, mas são realidades do ponto de vista socioeconômico, cultural, histórico, tiveram dominações diferentes, processos históricos diferentes antes da unificação do país, né, da Itália enquanto país. Então, isso se reflete em
como cada uma dessas, digamos, regiões, essas partes do país se desenvolveu historicamente. Então, há desigualdades regionais muito fortes que se assemelham às que existem aqui no Brasil, só que invertida. Aqui no Brasil, as regiões Sudeste e Sul são economicamente mais fortes, e há muita xenofobia, a discriminação com relação a regiões mais pobres e historicamente mais marginalizadas e desiguais, como o Nordeste, como o Norte. E a mesma coisa acontece na Itália, só que é o inverso. O norte da Itália é muito rico, desenvolvido e tal, o sul da Itália é pobre, alto desemprego, é uma política desastrada, o sul é Nápoles. E tal. Nápoles, de Roma para baixo. Então, E o norte Nápoles, é Milão, Turim. Milão, Turim, Gênova, Veneza, a própria Florença. Então, sim, são realidades diferentes. E aí, de fato, eu vivi a minha infância no sul da Itália e a minha adolescência no norte, centro-norte da Itália, realidades bem diferentes uma da outra. Eu lembro que a minha infância e a minha adolescência foram períodos de forte inquietação. Eu sempre fui uma pessoa muito... que isso tem um lado bom e um lado ruim, mas eu sempre fui uma pessoa muito insatisfeita com o aqui e agora, com o presente, sempre em busca de novos horizontes. E isso tem me movido muito para ter me transformado num andarilho, num nômade, numa pessoa sempre em busca de algo, de alguma satisfação que a gente não encontra no aqui e agora. Embora o aqui e agora também tenha suas delícias e suas satisfações, e com o tempo eu aprendi também a apreciar o que eu tenho e enfim, o que alcancei, as coisas que eu pude realizar. Embora sempre isso, desde a infância, sempre tive a sensação de que me faltava algo na vida, sempre isso sempre me empurrou para viagens, para procurar novas experiências. E assim, a minha adolescência, a minha infância e a minha adolescência foram um pouco problemáticas no sentido de que eu era uma criança e depois um adolescente, pré-adolescente, um adolescente bastante isolado, bastante sozinho, eu tinha dificuldades em me relacionar com pessoas, então me voltava muito para a música, para a literatura, isso alimentava meus sonhos, meus desejos, alimentava também minha sensibilidade com relação ao mundo e tal, minhas ideias, minha formação enquanto sujeito político, sujeito humano, mas, claro, eu comecei a me abrir. Hoje você me vê extrovertido, socializando, mas isso foi muito depois, foi já depois dos 20 anos e que uma chave virou na minha cabeça. Eu era um pré-adolescente tímido, ficava trancado em casa. Então você sabe do que eu tô falando. Ouvindo The Smiths e lendo Remanesce. Pois é. E teve uma coisa muito curiosa que ainda não sei, porque assim, eu sou muito cético com relação a essas coisas. Se você me falar, não sei, vidas passadas, não, eu sou muito cético com relação a tudo. Mas alguma coisa em mim sempre me chamou e me direcionou meus interesses, minha atenção, minhas paixões, meus gostos para a América Latina. Eu não sei porquê, mas tipo, eu lembro que desde adolescente eu via Mercedes Sosa, eu via Milton Nascimento, eu via Caetano, Milton, Chico Buarque, Gal, eu via Maria Bethânia, eu via MPB, os clássicos da MPB, sem falar ainda português, bem antes que eu falasse português, eu já ouvia. Nem quando sequer imaginava, sequer vislumbrava que um dia eu viveria no Brasil e tal, eu já ouvia, mas também ouvia a Nueva Trova Cubana, a música de protesto latino-americano, ouvia Victor Jara, ouvia Leon Gieco, ouvia os clássicos, né, da música, principalmente da música dos anos 70 e 80 de protesto. Ajudou na formação política, Antônio? Ajudou na formação política, muito. Você nunca é mais a mesma pessoa depois que ouve Mercedes Sosa, Victor Jara e Violeta Parra. E Violeta Parra, exatamente. A mesma pessoa. Exatamente. Então isso, de alguma forma, fui uma criança, depois um adolescente bastante isolado, muito mergulhado na literatura, na música, principalmente na literatura da música, também cinema, outras artes, mas principalmente na literatura e na música. E com muita força na literatura e na música latino-americanas, que é uma coisa que desde sempre me chamaram muito a atenção, que me deram um desejo, me
fizeram despertar em mim o desejo de primeiro de aprender a língua espanhola e depois a língua portuguesa e sucessivamente de um dia morar na América Latina. Eu não sabia que isso acabaria acontecendo, era mais um sonho, era mas foi. Então, digamos assim, só para concluir essa parte, para resumir, eu fui uma criança muito isolada, muito mergulhada no seu próprio universo e sempre muito inquieta e sempre em busca de rotas de escape e enxergava essas rotas de escape em viver experiências que me levassem para lugares distantes. Isso acabou me tornando um viajante. Hoje é uma das coisas que mais me motivam, que mais me apaixona, que eu gosto é viajar, estar pelo mundo afora. E que me trouxe de alguma forma, ou pelo menos que plantou as sementes para que um dia eu pudesse, eu já estava apaixonado pela América Latina, então que eu pudesse me voltar e decidir, não, eu quero construir a minha vida na América Latina. Fantástico. Antonino, qual foi a primeira viagem? Você certamente fez a sua graduação, você começou a fazer viagens, eu sei que você morou em Madrid. Sim. Como é que você começou as viagens, efetivamente, a conhecer e principalmente morar em outros lugares, outros países? A minha primeira viagem fora da Itália não foi exatamente uma experiência legal, porque foi uma viagem escolar, quando eu ainda estava no ensino médio. Não, no ensino fundamental, eu estava no ensino fundamental, mas justamente porque era uma criança muito fechada, muito isolada, muito solitária e tal, sofri bullying nessa viagem por parte dos colegas, e aí foi na França, foi no sul da França, foi na Languedoc-Roussillon, então foi as cidades de Montpellier era a base, e cidades de lá daquela região da Languedoc e da Provence, mas não foi uma experiência muito legal, mas no entanto, eu estava muito empolgado, pelo fato de, pela primeira vez, ter pisado fora do meu país natal e tal. Mas quando eu comecei, de fato, a sentir que eu estava viajando, foi quando eu fiz um intercâmbio. Eu tinha 15 anos, eu fiz um intercâmbio que durou 3 meses. Eu passei 3 meses no sul do Reino Unido, na ilha de White, para fazer um intercâmbio para aprender inglês. Ilha de White é a Escócia, Irlanda? Não, é Inglaterra no mesmo. sul, Tá. No extremo sul da Inglaterra. Sim. Inclusive Karl Marx morou lá. E tem um memorial e tudo. E foi quando eu senti que eu saí e estou vivendo outra coisa. E desde então eu comecei todo ano a viajar. Então naquele ano fui para a Inglaterra, no ano seguinte voltei para a França, mas dessa vez fui para Paris e para o norte. Sem os colegas tóxicos. Depois fui para a Áustria, depois fui para a República Tcheca e comecei a rodar pela Europa. Porque era fácil naquela época, havia facilidade de viajar de trem, havia hostels acessíveis mesmo para estudantes, para pessoas com poucos recursos e tal. E aí comecei, dos 15 anos para frente, a viajar principalmente dentro da Europa, pela Europa. E a experiência mais marcante de viagem até então foram duas. Foi quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, que foi que eu cumpri 18 anos, terminei o ensino médio e antes de entrar na universidade, de acessar o ensino superior, resolvi me juntar a uma galera e fazer o caminho português de Santiago. Ou o caminho francês? O caminho francês. Mas eu não comecei desde a França, comecei de meados da Espanha, desde Burgos, aproximadamente uns 500 quilômetros, mas foi uma experiência muito, muito marcante, muito interessante. Fora as boias nos pés, o cansaço e tudo mais, mas conheci um monte de gente, comecei a perceber que viajar é isso, é viver novas experiências, é superar os próprios limites, é desafiar a própria compreensão de mundo, é compreender outras coisas, é se abrir para novas realidades. Então essa experiência foi marcante, e ainda mais marcante foi quando eu estava já no fim do entre o primeiro e o segundo ano de graduação, durante as férias, durante o recesso acadêmico. Eu fui, pela primeira vez, fiz uma viagem extra-europeia, que foi para Cuba. Eu fui para Cuba, então para todos os reaças podem ficar tranquilos. Eu fui, e se quiserem pagar minha passagem para que eu vá de novo, eu estou disponível, ok? Mas, assim, então, foi para Cuba, passei um mês. Uma parte do qual numa brigada de trabalho voluntário, né? Então eu fui cortar cano. No campo.
Aí, no campo não em tem Cuba. nem como as pessoas dizerem pra você, vá trabalhar em Cuba. Você foi trabalhar. Exatamente. Braçalmente em Cuba. Exatamente. Mas assim, foi uma experiência marcante em vários sentidos, porque primeiro por essa questão, né? Eu nunca tinha feito trabalho braçal. Fidel era vivo ainda? Era vivo. Eu vi ele porque ele veio ministrar, ele ou um dos muitos sócios que ele tinha, porque a gente nunca corria a voz que havia muitos sócios e podia ser um sócio, não ele de verdade, mas ele veio falar no acampamento que as brigadas internacionais estavam, havia uma brigada italiana, uma portuguesa, uma espanhola, uma francesa, e uns cubanos coordenando, e era no campo. Então, eu nunca tinha feito trabalho braçal até então, porque filho de professores, não universitários, do ensino médio, mas estudante, então nunca tinha feito trabalho braçal até então. Então foi a minha primeira experiência. Inventou de ir para Cuba? De trabalho braçal, cortando cana. Mas também foi uma experiência muito interessante em vários aspectos. Primeiro, porque eu fui lá um pouco romantizando, mas eu afinei o meu espírito crítico lá, porque eu não vou defender o regime de Cuba, não vou aqui, tipo... e os reaças não se animem não, viu? Calma, né? Calma. Em uma perspectiva progressista, que eu não vou defender, o regime cubano, porque eu vi, enfim, realmente, percebi um sofrimento muito grande do povo cubano sobre questões fundamentais. Eu acho que não pode haver liberdade sem igualdade, não pode haver igualdade sem liberdade, as duas coisas andam juntas. E assim, além do mais, na época que eu fui, meados dos anos 90, era pleno período especial. Opa! Queijo milanês. Gosta de queijo milanesa? Gosto, muito obrigado, valeu, muito obrigado. Era o pleno período especial, uma época de muita carência em Cuba, porque tinha, enfim, a União Soviética já tinha deixado de existir. E o embargo continuava. O embargo continuava. A União Soviética sustentava com a compra de açúcar cubano por preços acima do mercado, sustentava a economia cubana. Então, até então, Cuba conseguia, apesar da ausência de liberdade política e social e etc., conseguia manter um patamar de direitos sociais básicos garantidos para toda a população. A partir daquele momento não conseguiu mais. Então havia carências, pobreza generalizada, faltas de coisas básicas, essenciais. Então eu comecei a desenvolver um espírito crítico que depois me acompanhou sempre. Tipo, eu sempre fui muito crítico, quando eu falei que sou cético com relação a tudo, assim, eu tenho meus ideais, meus valores, meus princípios, meu ativismo progressista por um mundo mais justo, mais plural, mais diverso, mais democrático, mais igualitário, mas eu nunca acreditei em verdades absolutas, em dogmas, em rigidezes. Então isso fez com que eu nunca aderisse plenamente a qualquer tipo de doutrina, programa político, projeto político, organização e tal. Eu adiro em função dos meus ideais. Quando vejo que esses ideais não estão sendo devidamente cumpridos e tal, eu exerço a crítica que eu considero necessária e tal. E isso começou justamente com nessa viagem na experiência de Cuba. Eu voltei, então. Nessa época eu fiquei basicamente na brigada de trabalho voluntário e depois passei uma semana só conhecendo por conta própria. Mas eu voltei junto a um amigo, que ainda é o meu grande amigo, o único amigo que ainda tenho em Florença, que talvez, quem sabe, mesmo sem entender português, talvez até esteja nos assistindo nesse momento, Emiliano, que se chama assim por causa de Emiliano Zapata. Os pais deles colocaram... Nossa, os pais deles eram revolucionários. Exato. Emiliano Zapata, revolucionário mexicano, né? Exato. Junto com Pancho Villa, organizou a Revolução Mexicana. Eu fui com meu amigo Emiliano e dessa vez eu passei 50 dias em Cuba. 50 dias? No ano seguinte foi 97, a primeira vez foi em 96, a segunda vez foi em 97, e nessa época eu passei 50 dias e rodei, junto com o meu amigo, rodei pela ilha toda. Nossa. Por todas as províncias da ilha, e nós hospedamos em casas de cubanos. Nossa. Porque eu tinha feito articulações prévias
Naquela época não existia rede social, nada disso, mas através de correspondências. Sim, eu tinha conseguido criar amizades por correspondências. Não sei se você se lembra, existia uma época que a gente tinha amizades por correspondência. Acontecia, e eram bem sólidas. Eram bem sólidas, sim, ficavam sólidas. E ainda tenho, se eu sou amigo só de você pessoas esperar que a carta chegar, já tornava a coisa já sólida. tornava a coisa sólida, muito menos fluida, né, que Exatamente. atualmente nas redes sociais. E aí, por isso, eu tinha feito amizades em várias partes de Cuba e através dessas amizades consegui em outras províncias nas quais não tinha contato, outros contatos, aí consegui construir uma rede. Já arranhava espanhol, porque eu tinha estudado na escola, porque tinha lido muito espanhol, porque eu via muita música em espanhol, então já desenrolava. E aí, junto com esse meu amigo, rodamos por todas as 14 províncias de Cuba, nos hospedando em casas de cubanos. E foi uma experiência sensacional, foi incrível, assim, mudou completamente a minha maneira de enxergar a realidade, de entender o mundo, porque foi a primeira vez, inclusive. Eu tinha estado no ano anterior numa brigada de trabalho voluntário, cortado cana e tal, num acampamento e tal, mas era uma realidade construída para que a gente enxergasse apenas uma parte da realidade. Era o dia a dia. Não era o dia a dia. Isso. Quando eu pude ver o dia a dia, foi a primeira vez que eu me hospedei em casas precárias, em casas sei lá, que o banheiro ficava do lado de fora e tinha que usar um balde para dar descarga, essas coisas que eu notava como pessoas nascidas e crescidas na Europa, e mesmo sem nunca ter tido grandes recursos, mas que podia, juntando uma graninha que acolá, viajar, fazer umas coisas e tal, eram realidades que eu não conhecia. Então, foi uma experiência que me marcou bastante. E eu lembro de uma coisa, eu sempre conto essa experiência porque isso também abriu a minha visão de mundo de uma forma tremenda. Eu lembro que eu peguei uma infecção intestinal e foi uma infecção intestinal bem forte, bem barra. Em Cuba? Em Cuba, assim, em uma das províncias. Eu estava em Santiago, no leste de Cuba, e deixando Santiago, ia encontrar junto com esse meu amigo, ia para casa de um casal, um amigo meu, de correspondência, em uma cidade chamada Manzanillo, também no leste de Cuba. Durante a viagem, eu comecei a vomitar muito, eu comecei a ter febre alta e tal. Eu cheguei com 40 de febre, com diarreia, com tudo, enfim, todos os sintomas de uma infecção intestinal. A minha amiga, então, que estava nos hospedando, ela era estudante de medicina, tem muitos lá em Cuba, ela era estudante de medicina, pode fazer o diagnóstico, mas não havia naquela época nos postos de saúde, né, antibiótico, não havia falta. Então, eu me lembro que, não, mas fica tranquilo que quando para esse tipo de problemas, questões gastrointestinais e tal, nós aqui fazemos o Sobal. Isso, Sobal, o que é o Sobal? Não, fica tranquilo assim. Aí foram chamar uma pessoa, essa pessoa era um senhor ancião, afro-cubano, curadeiro, um curadeiro tradicional, que ele fez umas massagens nos meus tornozelos. Simplesmente ele passou 1 hora massageando os meus tornozelos. Mas eu juro, no dia seguinte eu passei aquela noite toda, a noite toda suando horrores, ficou a cama onde eu estava completamente encharcada, mas eu no dia seguinte estava perfeito. Eu não tinha mais febre, eu não tinha mais diarreia, eu não tinha mais vômito, eu estava zerado. E eu não sei como isso aconteceu, eu não sei explicar porquê. Eu falei, sou cético com relação a... Então não sei explicar. Mas também não vai brigar com fatos. Mas não vou né? brigar com fatos, exatamente, foi um fato, eu estava bem. Então isso também foi uma experiência que me deixou... Antonino, que história, que história fantástica. Eu nem eu mesmo acredito quando conto, mas eu estava bem. Isso parece o interior do Nordeste, sim, né? Verdade. Que a medicina se medicina mistura tradicional, com parteiras, com parteiras, curandeirismo. Exato, né? benzedeiras e tal. Isso coisa fantástica. Eu vou ler a pergunta daqui a pouco. Com prazer. Para a gente fazer a linha temporal. Você teve essa experiência, a primeira experiência em Cuba, estava na graduação ainda, e a primeira moradia fora da Itália? Foi quando? Foi Espanha mesmo? Foi Madrid? Foi. Foi? Como é que foi isso e com que idade, Antonino? Foi com 21. Eu fui fazer um intercâmbio, eu estava no 4º ano da minha faculdade, na minha graduação, e
Existia um programa, ainda existe um programa de intercâmbio, que antigamente era só dentro dos países da União Europeia, hoje até para estudantes latino-americanos, há vagas, chama Erasmus, e através do Erasmus eu pude ir cursar o 4º ano da minha graduação em comunicação social na Universidade Complutense de Madrid. Então eu me mudei naquele ano para Madrid, foi de meados de 98 a meados de 99. Foi a primeira vez que eu morei fora, porque eu tinha passado temporadas, tinha passado um mês em Cuba, 50 dias em Cuba, um mês, 3 meses na Ilha de White, outros meses explorando por aí em países europeus, mas não era uma moradia, exatamente. Então, o meu Erasmus em Madrid foi a primeira, cursar o 4º ano da minha graduação em Madrid foi a primeira experiência de viver fora, em condições que hoje eu não repetiria, não tenho mais, quase 50 anos, não tenho mais pique para isso, mas naquela época, 20 e poucos, eu dividia apartamento com outras pessoas e outros estudantes e tal, e foi muito, muito legal. Eu gostava muito de Madrid, desde que eu saí de lá, 22 anos atrás, que eu não tive a oportunidade de voltar, mas eu gosto muito daquela cidade, pelo menos como era naquela época, não sei se mudou nesses 22 anos, do estilo de vida, porque era uma cidade constantemente, uma cidade efervescente, uma cidade com oportunidades de vida cultural em qualquer esquina, desde cultura popular até a cultura chamada erudita, e era uma cidade sempre, de fato, sempre acordada. Você saía em Madrid, podia estar passeando pelo centro de Madrid às 4 da manhã, era a mesma coisa que estar passeando ao meio-dia. Tudo aberto, um monte de gente na rua, gente nos parques, sentada nas gramas, fazendo... É uma cidade que vive às 24 horas. É bom. Então eu gostava muito, imagina, era estudante, então as farras, era muito bom, era muito legal. Era uma época que eu já estava mais aberto, tinha superado aquela fase de introversão, do início da adolescência, era já o início da juventude propriamente dita, era mais extrovertido, mais sociável. Então eu curti bastante aquela época, foi muito bom. Frequentei círculos culturais, participei, e eu coincidi em Madrid no ano, não sei se muito do público que está assistindo talvez nem lembre, mas teve uma época que um juiz espanhol queria prender Augusto Pinochet, o ditador Baltasar Garzón, o ditador, né, do Chile. E ele ficou preso durante um período, não na Espanha, em Londres, mas aí se debatia na Espanha se podia ser extraditado para a Espanha para ser julgado por crime contra a humanidade e tal. E teve uma onda massiva de manifestações populares, principalmente de filhas e filhos de exilados das ditaduras chilenas e argentinas, fora espanhóis que aderiram à causa. Então eu participei dessas manifestações, desses movimentos, e eu fiz amizades com muitas pessoas da Argentina e do Chile que residiam em Madrid. Pude fortalecer de novo meus vínculos desde Cuba, né? Pude fortalecer meus vínculos com a América Latina. E foi uma época muito interessante, porque aí eu comecei, uma coisa puxou, ia para as manifestações, conheci os grupos coletivos, comecei a frequentar os coletivos, e aí os coletivos políticos me puxaram para coletivos artísticos. Aí, das artes, comecei a frequentar certos ambientes. Em certos ambientes também iam para farra, para determinados lugares da boemia madrilenha e tal. Então começou aqui um círculo, exatamente. Aí eu criei vários círculos muito bacanas, muito interessantes. Foi um ano bem legal, bem interessante. Antonino, eu tô delirando numa conversa da gente há muito tempo. Você falou, alguém falou, você teria trabalhado no McDonald's. Obrigado. Não foi exatamente o McDonald's, mas enfim, foi um fast food. Foi. Então teve isso. Teve isso, eu já trabalhei. Eu já trabalhei, eu te falei, eu não tinha feito o trabalho braçal até ir para Cuba. Então eu estreiei cortando cana, mas quando terminou o meu Erasmus, eu quis ficar em Madrid porque eu gostava. Então, tipo, na Itália, no sistema universitário italiano, existe a opção, não é como aqui,
que você tem que estar, se as disciplinas são presenciais, você tem que estar presente. Você pode se inscrever como frequentante ou não frequentante, se inscrever como não frequentante tem uma bibliografia redobrada, mas você se apresenta para fazer as avaliações e depois se for aprovado, aprova na disciplina. Então eu podia cursar à distância, o restante da minha graduação eu podia, que era na Itália, eu podia cursar à distância estando em Madrid, e aí eu queria ficar lá. Então eu fiquei procurando emprego para me sustentar, porque a bolsa do Erasmus tinha acabado e fiquei procurando emprego. Então eu já fui garçom em fast food, não exatamente McDonald's, mas um semelhante. Eu já fui contador de dinheiro de madrugada em bunker, dentro de um bunker. Nossa! Sabe daqueles trabalhos, empresas terceirizadas que chamam pessoas para contar seriam o que o ganho de um dia de, sei lá, de supermercados, de lojas e tal, mandam para as empresas, exatamente. Aí a pessoa passa, tem uma pessoa com a maquininha, primeiro conta a mão, depois com a maquininha. Eu passei vários meses como garçom, depois vários meses fazendo isso, então virando o dia pela noite, porque eu trabalhava de madrugada e tal. Eu já fui também, quais são as doideiras que eu fui? Eu fui professor particular de italiano lá na Espanha. Enfim, várias coisas para juntar uma grana. Acabei Que maravilha! fazendo, mas isso é escola de vida. Claro. Isso é. Assim, e fui operador de call center também. Foi o quê? Operador de call center. Foi mesmo? Ah, Sim, fui. coisa terrível. Horrível, não recomendo a ninguém. Claro, quem precisa, eu sei que tem quem precisa. Mas fico feliz por essa fase ter passado na minha Vamos chegar vida. nessa outra Sim. fase. Deixa eu ler o comentário aqui. E tem mais cerveja aqui, mas esperava você acabar a sua. Agora é uma Red Ale. Red Ale. Não tem um nome. Ah, essa é Resistência mesmo. Com Bacana. um rótulo com Fidel Castro e Che Guevara. Olha só, que massa. Uma Red Ale da Resistência, bacana. Daqui a pouco, para não Daqui a pouco misturar, exato. essas cervejas não pode misturar. Não. Mas tá São tranquilo, princípios diferentes, botar pouquinho aqui também. E tem um comentário aqui de Márcio Franco, que está aqui, eu estava aqui. Então, Karl Marx não morava na capital? Acho que ele está fazendo uma brincadeira. Legal, Um trocadilho do carilho aqui. Valeu, Márcio. Então, Karl Marx não morava na capital. Estou passado. Ele morava no sul da Inglaterra. Mas ele está enterrado em East Finchley. Sim, exato. Não, ele morava em Londres. Mas ele tinha uma casa de veraneio na ilha de White. E como ele sofreu nos últimos anos da vida, não lembro exatamente qual era a doença, se era tise, se era alguma doença muito comum, uma doença respiratória muito comum na época, os médicos recomendavam um clima mais ameno. Então ele tinha uma casa de veraneio lá na ilha de White. E passava longas temporadas. Era dele ou era de Engels? Não sei, acho que é emprestada por alguém, é provável. Valeu o comentário, Márcio. E o próprio Márcio diz: os ataques a Cuba são muito grandes. Hoje temos mais abertura, como China e Rússia, já seguem o seu caminho. Tirando os ataques, em breve teremos uma Cuba e Venezuela ainda pulsante. O legado de Cuba é eterno. Eu acho que o Márcio está se referindo à questão da medicina, dos esportes, dos direitos sociais, exato. Isso. Da garantia dos direitos sociais. Porque, Tonino, a gente tem que comparar Cuba também com Haiti, com El Salvador, Haiti, com Guatemala. Não adianta comparar claro. Cuba com França, com Alemanha, não sei o que, exatamente. Não é isso? De fato, para deixar bem claro, o capitalismo precisa ser desconstruído em todo lugar do mundo. O capitalismo não deu certo em nenhum lugar. Por quê? Para que os países escandinavos, a Europa central, etc., os Estados Unidos, Canadá, Austrália, estejam do jeito que estão, isso é às custas da exploração selvagem brutal, do trabalho, da depredação dos recursos, da destruição de ecossistemas e biomas, do empobrecimento deliberado, né, do resto do mundo. Então o capitalismo não deu certo em nenhum lugar, não deu certo em nível global, precisa ser desconstruído em todos os lugares e em todos os níveis. Agora existem o que eu ao longo dos anos fui, enfim,
meu pensamento eu fui enveredando, meu pensamento foi enveredando. Existem múltiplas possibilidades, múltiplas perspectivas, experiências de desconstrução, né, do capitalismo, dos seus pressupostos, e o capitalismo ele anda de mão dada com outras estruturas de opressão, com o racismo, que é uma estrutura de opressão, com o patriarcado, que é uma outra estrutura de opressão, com a cis heteronorma, que é uma outra estrutura de opressão, andam de mãos dadas. Tudo isso foi construído pelo colonialismo europeu, que criou um sistema mundo estruturado a partir da aliança desses regimes de opressão, e existem múltiplas experiências, não necessariamente inspiradas apenas na questão de, não focadas apenas na questão da classe, mas voltadas para a intersecção de classe, gênero, raça, orientação sexual, e vários outros marcadores de opressão, e na maneira como se interseccionam entre si. Porque essa intersecção torna tudo muito complexo, né? Exatamente. Antônio? Você tem ao mesmo tempo um homem negro, pode ser um homem negro machista, e você pode ter um recorte de uma mulher, que a mulher é oprimida pelo patriarcado, mas que ao mesmo tempo seja de elite. Mas branca, rica. E oprimindo trabalhadores e trabalhadoras negros, terceirizados, homens terceirizados. Então, há uma complexidade. Há uma complexidade nessas dimensões. E há uma complexidade também nas experiências emancipatórias, nas experiências de libertação. O zapatismo, por exemplo, do sul do México, em Chiapas, outro lugar que eu amei, aponta que é possível um mundo onde cabem muitos mundos. Então, a ideia de que para desconstruir o capitalismo a gente tem que adotar os seus mesmos pressupostos, ou seja, a acumulação de capital para depois redistribuir o capital, que é a ideia que inspirou o desenvolvimentismo dos países do chamado socialismo real, é apenas uma das ideias possíveis de emancipação. Em alguns lugares deu mais certo, em outros lugares deu menos certo. Cuba teve avanços, teve conquistas sociais inegáveis em um monte de áreas, mas também teve fracassos em outras áreas, e a gente precisa enxergar na toda a complexidade. Cuba, Venezuela, qualquer outra realidade nesse sentido. E a gente precisa enxergar que existem outras possibilidades. Existe a possibilidade de construir uma autonomia a partir de experiências de vida e de produção comunitária inspirada em cosmovisões indígenas das Américas, como é o caso do zapatismo em Chiapas. Existem experiências de democracia popular direta, não inspiradas na ideia de subverter a relação entre de socializar, de estatalizar, digamos, não, desculpe, de socializar sim, não de estatizar o capital, mas de realmente socializar a terra, né, o capital sem passar pelo Estado, como vários movimentos populares. Em alguns eu conheci um muito forte na África do Sul recentemente, posso até falar disso depois. Então, assim, existem múltiplas experiências emancipatórias. A opressão é um conjunto complexo de dinâmicas, mecanismos, processos, estruturas, regimes de opressão que se articulam entre si, e a emancipação é um processo complexo. Então, a gente romantizar alguma experiência como se fosse a única saída possível e se transformar em defensores acérrimos de apenas determinadas experiências, enxergando apenas os lados positivos, não exercendo a crítica e não olhando para outras experiências emancipatórias, também pode ser perigoso do ponto de vista das próprias causas emancipatórias, eu acho. Perfeito, muito lúcido, e a gente vai explorar mais isso indo para a reta final. Opa, quero saber a sua opinião sobre a resistência. Essa é mais encorpada. A Resistência é uma grande cervejaria, todas as cervejas são ótimas. Toquei, por enquanto eu toquei, obrigado. Essa é mais encorpada. Achou? Eu gosto de Red Ale, gosto muito do estilo. Ela cumpre todas as promessas do estilo, ou seja, ela entrega aquilo que o estilo exige. Sim. É muito bom. E tem até uma certa complexidade. Eu não sou assim um sommelier de cerveja, né? Então não vai me dizer, não, você reconhece
Até porque é uma cerveja mais maltada e não lupulada, então não tem tanto cheiro assim. Mas é do estilo, do Red Ale. Mas assim, então não vou fazer uma análise, mas tipo, conheço os estilos principais, aprecio os estilos principais e tipo, cumpre as promessas Tá do aprovada. estilo Red Ale, tá super aprovada. Mandar um abraço para Anderson Barra, da Cervejaria Resistência. Deixa eu fazer um lembrete. Tem show aqui no Bardaus, aqui nesse palco onde a gente está, às 20 horas tem Gustavo Cosentino com seu pop rock. E para quem está em Ponta Negra, ou está nas bandas da Zona Sul de Natal, tem Simona Talma e banda Blackbird cantando Belchior na Cervejaria Resistência. Que massa, Olha que aí, massa. muita programação bacana. Super recomendado, não Isso, percam. dá vontade de fazer uma meiose Não é? e ficar metade aqui, metade lá, né? Mas Pois é. isso é impossível ou não, né? Enfim. Quem sabe? Eu tô indo, um monte de pergunta ainda, mas deixa eu te perguntar. Eu acho que todo mundo deve estar se perguntando assim, mas quando vai chegar a parte que Antonino veio parar no Brasil? Como é que você, Foi. tantas andanças, trabalhando em fast food, em Madrid, vivendo Madrid, estudando em Madrid, como é que rodou e você veio Sim. parar no Brasil, mais especificamente em Natal? Sim, massa, boa pergunta. Então, só dizendo, acabei que entre os 21 e os 24 anos, eu passei 2 deles em Madrid. Sim. Acabei, depois de algumas tentativas de me sustentar com trabalhos temporários, um durou 3 meses, outro 4 meses, outro... tive que voltar para a Itália, passei 1 ano na Itália, mas depois, quando faltava só o meu TCC, eu voltei porque eu queria morar em Madrid. Eu consegui emprego numa revista, infelizmente a revista fechou 5 meses depois que eu cheguei lá, mas eu pude trabalhar como editor-chefe da editoria internacional de uma revista que circulava, uma revista mensal, que circulava com periodicidade mensal. E depois, de novo, trabalhos temporários, mas não, sempre no jornalismo e não em outras coisas. Foi em um portal temático de telecomunicações, um tema que nunca me interessou, mas enfim, que era o que me sustentava. Então, entre isso eu morei, na metade minto, mais de 2 anos, quase 3, em Madrid. E uma parte na Itália. Aconteceu que no último ano que eu passei em Madrid, que foi 2001, eu conheci, aqui acabou se tornando a minha ex-esposa, que estava fazendo um curso na Espanha, e a gente se conheceu em Madrid, teve um rolo, e aquilo que aparentemente ia ser só um rolo, naquela época nem existiam redes sociais nem nada, existia só o e-mail, acabou se tornando um namoro à distância, porque a gente começou a se escrever todos os dias, a trocar e-mail todos os dias, acabou se tornando um namoro à distância que durou 10 meses. Quando, lá em Madrid, eu perdi o último emprego que estava me sustentando, que era no portal de comunicação, sim. Aí eu pensei, eu adoro Madrid, gosto muito da Espanha, super adorei a experiência, me visualizava lá por tempo indeterminado, mas eu estou apaixonado, sempre sonhei em conhecer a América Latina, pode ser que dê certo o meu relacionamento, pode ser que não, mas isso só saberei vivendo. Sim. Então, decidi, sabe o quê? Vou ver, vou lá para o Brasil, para esse Natal, Rio Grande do Norte, não sabia nem onde ficava. Só conhecia São Paulo, Rio, né, do mapa. Bahia também, sim, Amazônia, tá o clássico, né, Natal, que a gente sabia um pouco. Não, mas eu tinha lido autoras e autores brasileiros, eu tinha lido Jorge Amado, tinha lido, quem mais, eu não me lembro, mas Graciliano Ramos também, enfim, sabia do Nordeste, sabia das questões históricas do Nordeste, só que não sabia exatamente Natal, Rio Grande do Norte. Sim. Então, mas assim, então o que eu fiz? Naquela época eu tinha 25 anos, eu encerrei todas as minhas coisas em Madrid, passei um tempo, voltei para Florença, para casa dos meus pais, passei um tempinho, terminei a minha graduação, fiz o meu TCC e terminei para encerrar a questão da graduação. Trabalhei em mais trabalhos temporários desses que eu mencionei por 5 meses para juntar uma grana e vim.
E pronto, aí eu fiquei. Veio de E mala e fiquei, cuia, sim, como se exatamente, diz. exatamente. Hoje eu não estou mais casado, mas tipo, eu fiquei casado por 18 anos e enfim, então vim, casei e comecei até, atuei como jornalista por 5 anos, fiquei vinculado a movimentos sociais por 5 anos, depois entrei na universidade, fiz mestrado, doutorado, fui professor substituto, já sou professor efetivo há 6 anos da Federal, enfim, acabei construindo a minha vida Nossa. por aqui. Vamos falar de aspectos aqui. Centro de Direitos Humanos, você ficou muito tempo lá, né? 5 anos. É bastante reconhecido o Centro de Direitos Humanos. Sim, com certeza. E Natal, Rio Grande do Norte tem uma história em relação aos direitos humanos e à luta contra a ditadura militar. Exatamente. Faz um mês, exatamente um mês, esteve aqui Jana Sá Sim. para falar justamente sobre o documentário Não Foi um Acidente, Mataram Meu Pai, e a Exato. trajetória dela. Fala como foi essa sua inserção nesse universo político que é o Sim, seu, sim, progressista, sim. e nos centros humanos, Antonino? Foi uma experiência muito importante e muito marcante. Aliás, eu espero que estejam assistindo os companheiros, né, do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, Roberto Monte, Luísio Matias, Jerusa, Avelino, um grande abraço para vocês, espero, lembro sempre com carinho e com saudade dessa época, não sei, espero que estejam assistindo. Mas foi uma época muito legal e muito importante. Foi meio que a minha estreia na mobilização social aqui no Brasil, na política, no ativismo social, etc. Eu fui super bem acolhido, super bem integrado, me foram dados espaços, apesar da escassez de recurso que sempre caracterizou os movimentos sociais, né, em geral, e sempre tanto o CDHMP, Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, quanto qualquer outro movimento popular e organização popular, organização da sociedade civil sofre cronicamente com isso, infelizmente, mas apesar da escassez de recursos, me foram dados espaços para, eu propus a criação de um jornal, naquela época o centro estava tentando articular uma rede de direitos, juntar entidades de diversas áreas, que trabalham em diversas áreas, para juntar uma rede de promoção dos direitos humanos no estado do Rio Grande do Norte. Eu propus fazer um jornal dessa rede, chamamos de Tecido Social, teve várias edições, conseguimos fazer o jornal se transformou num boletim digital, que era enviado semanalmente, esse boletim ficou crescendo, chegou uma época que ele era enviado, não existia rede social ainda, então era por e-mail, era enviado semanalmente a aproximadamente 155 mil endereços de e-mail no Brasil e fora do Brasil, países de língua oficial portuguesa e até países da Europa, etc. Então era assim, realmente impactava. A gente recebia as feedback, as pessoas conheciam realidades de lutas, de experiências de luta, de crítica social, de mobilização, etc. daqui do Rio Grande do Norte, através do Boletim Tecido Social. A gente recebia solidariedades. Você recebia, né? Então, sempre recebi. De solidariedade de países, de países africanos de língua portuguesa, de língua oficial, né, portuguesa, de países africanos, de países europeus, de outros países da América Latina. Fomos chamados, eu fui para Cabo Verde em missão, justamente porque fui chamado para compartilhar a experiência do tecido social. Fui para a Argentina em missão, para participar de um seminário internacional de direitos humanos, também chamado por causa da experiência do tecido social. Então, viajei muito, fui várias vezes para São Paulo também, encontros de direitos humanos, fui várias vezes para Brasília, isso tudo chamado pela experiência do tecido social. Então foi uma experiência, foi um momento muito rico, muito instigante. Eu sempre estou super agradecido a Roberto Monte, o coordenador, né, do Centro de Direitos Humanos, e a toda a equipe pelo espaço, pelas oportunidades de desenvolver uma comunicação emancipatória que eu tive lá, que eu tive nesse espaço. Muito bom. Mandar um abraço, vou reforçar Grande aqui. abraço. Abraço para Roberto Monte, que daqui a pouco vai estar aqui nessa mesa aqui, para Luísio Matias, que esteve aqui no Bardalos dia desses. Um grande abraço e fiquem sempre em contato com a gente aqui. Antonino, vamos falar de UFRN. Sim. Como é que foi a sua história na UFRN? Como é que você virou professor da universidade? Pronto. Eu tenho até um parênteses sobre isso. Durante os 10 anos que eu trabalhei com Pinto Júnior, Potiguar Notícias, aconteceu uns 3 ou 4 estagiários
Do departamento que eu dou aula, sim. Isso, uns 3 ou 4 estagiários que quando viam foto aí, você em eventos assim, você conhece Antonino? Pronto, aí falavam maravilhas de você como professor. Eu quero saber sobre isso também. Mas como é que você entrou na UFRN, como é que foi esse processo? Pronto. Então, enquanto eu estava no Centro de Direitos Humanos, acabei, por algum motivo, me interessando pela educação em direitos humanos. Foi um dos meus interesses. Hoje estou em outras áreas, mas durante o período me interessei por isso. E como havia iniciativas, projetos e ações do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular voltadas para a educação em direitos humanos, acabou que eu ministrei capacitações em algumas regiões do estado para educadoras e educadores da rede do ensino fundamental, né, da educação básica, ensino fundamental e médio, sobre educação em direitos humanos e sobre também comunicação para os direitos humanos. E nessas interações, nesses projetos, havia parceria com entidades acadêmicas, com projetos de extensão de universidades públicas, no caso a UERN e também a UFRN. Eu acabei cruzando, interagindo com colegas que se tornaram amigos, com docentes universitários de diversas áreas das humanidades, da sociologia, da educação, da pedagogia, enfim, de diversas áreas, até da própria comunicação social, que se tornaram amigos, e todas essas pessoas enxergaram em mim um potencial, porque sempre fui uma pessoa bastante intelectualizada, que lê muito, que tem uma reflexão crítica sobre a realidade embasada em teorias, em operadores teóricos para tentar compreender dinâmicas, processos sociais, etc. E assim aconteceu, vocês sempre enxergaram um potencial acadêmico muito forte em mim. E me incentivaram o tempo todo. Faça mestrado. Por que você não faz mestrado? Você estaria tão bem na academia, você é um pesquisador nato, né? Eu estava mais interessado no jornalismo popular naquele momento estava mais interessado no jornalismo popular, mas eu deixava, assim, ficava com uma pulga atrás da orelha, digamos assim, durante alguns anos. Aí aconteceu, eu estive no Centro de Direitos Humanos entre 2003 e 2007. Aconteceu que a partir de 2007 a situação financeira ficou um pouco mais problemática, porque um projeto que sustentava o coletivo deixou de existir, então a situação ficou mais precária, não havia mais como me segurar. Então eu tentei em um primeiro momento conseguir fundos, fui para o meu país natal, para a Itália, tentar falar com ONGs, organizações de cooperação, tentar arrecadar fundos, mas não deu muito certo. Voltei, não sabia o que fazer, aí eu pensei, recebi vários incentivos, até a minha ex-esposa começou a entrar nessa onda de me incentivar muito para tentar entrar na academia, e acabei que disse, sabe o que? Pode ser que seja verdade, vamos tentar. Participei de uma seleção no mestrado, 2008, na primeira vez não deu certo, mas na segunda deu certo. Em 2009, então, entrei, fiz um mestrado em educação e percebi, sim, esse ambiente é o que eu gosto, nesse ambiente que me sinto identificado, nesse ambiente, tanto quanto antes, há coletivos e movimentos da sociedade civil eram aquilo onde eu me sentia em casa. Descobri que com o passar do tempo, agora, nessa outra fase da minha vida, onde me sinto em casa, é no ambiente acadêmico, que talvez sempre tenha sido naturalmente o meu ambiente, por ser uma pessoa justamente intelectualizada, de muitas leituras e tal, principalmente sempre muito crítica, sempre muito reflexiva, voltada para a reflexão, crítica, etc. Sempre, de alguma forma, é um ambiente que de alguma forma sempre me chamava, mesmo quando eu não percebi o chamado. Então, acabei que aí fiz mestrado, depois dei entrada no processo de revalidação do meu diploma italiano, que durou 3 anos, enfim, foram processos lentos. Sim. Fiz mestrado, entre o mestrado e o doutorado teve um hiato no qual não estive na academia e tive que me virar fazendo outras coisas, mas depois consegui passar em seleção de doutorado, no mesmo ano em que passei em 2 seleções de doutorado, em Educação e Ciências Sociais, optei pelas Ciências Sociais. Também tive o meu diploma revalidado e pude fazer
seleção para professor substituto quando abriu no Departamento de Comunicação Social do FRN. Aí fui aprovado, entrei e comecei a dar aula como professor substituto, isso foi 2013. E aí de lá sempre dei aula, continuei a meus doutorados até concluir o doutorado, fazer concurso para efetivo quando apareceu, e, enfim. Foi um processo, foi longo, durou vários anos, mas durou uma década, mas foi... Ótima história. E, Antonino, mas e essa sinergia com os alunos? Porque os meus alunos, aconteceu mesmo com outro professor que eu entrevistei aqui mês passado, Plínio Sanderson, que também é idolatrado pelos alunos. Verdade, sim. Os 3 ou 4 estagiários, alguns deles se tornaram profissionais hoje, estão em rádios e estão em veículos de comunicação. Sim. Quando eu sou aluno de Antonino, falavam maravilhas de você. Que maravilha, E assim, que bom. eu sei que você é uma pessoa comunicativa, você sai com os alunos, vai bater papo. Nem todo professor faz isso. Tem professor que mantém, faz questão de manter. Como é essa sua relação com os alunos e alunas, Antonino? Felizmente, eu sempre tive uma relação muito boa com alunas e alunos, inclusive com alunos críticos com relação às minhas abordagens, às minhas ideias e tal, mas sempre tive um respeito muito grande, isso sempre tem me dado muita alegria e muita satisfação. Não sei porquê, mas enfim, eu tento fazer o meu trabalho da melhor forma possível. E assim, mas a dimensão humana é uma coisa que a docência tem me ensinado, é justamente isso, que a dimensão humana tem um papel muito importante nos processos de relação professor-aluno, dos processos de ensino-aprendizagem e em tudo. Tanto é que hoje, alguns dos meus melhores amigos em absolutos são pessoas que foram alunas ou alunos meus. Maravilha! Posso dizer, algumas das pessoas com as quais eu considero que são amigos da alma, pessoas com as quais eu posso sempre contar e tal, me abro, me sinto bem, são pessoas que foram ex-alunas e ex-alunos. Então, tipo, isso é significativo, quer dizer que as relações humanas foram muito, muito fortes ao longo... Não ficaram presas na relação hierárquica. Exato. Né? Tem sido... De poder e submissão. Isso não quer dizer de forma alguma que se tenha que confundir as coisas. Não, porque há quem se aproveite disso para assediar, para praticar assédios, para praticar, enfim, para realizar práticas abusivas que não são aceitáveis, que tenta construir uma intimidade, tenta construir uma relação de amizades, de informalidade com alunas e alunos para outros fins. Não se tem que confundir. A sala de aula é a sala de aula e fora é fora. Mas eu sempre consegui ser enxergado, eu não sei porquê, mas eu tive a alegria, enfim, de que os alunos sempre me enxergaram como uma pessoa empática, solidária, compreensiva, como uma pessoa que trata de igual para igual. Isso fez com que muitos alunos me procurassem também para fora da sala de aula, e eu não tenho nenhum problema em tomar uma cerveja, bater um papo, vai fazer um aluno sem confundir papéis, mas não tenho nenhum problema em fazer isso. Isso criou vínculos afetivos, amizades, né, que permanecem. Então, e mesmo quando não se criou uma amizade e tal, mas sempre tive o respeito, isso é muito importante. Isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Eu recebi os agradecimentos pelas aulas, pelo semestre, pelas disciplinas que eu ministrei e tal, de pessoas completamente e abertamente contrárias às ideias que eu defendo. Isso é muito interessante, é uma coisa que sempre eu achei, me deu muita satisfação. É uma coisa muito... Exato. É maravilhosa. Lula Belmont, vamos a mais um rótulo de cerveja artesanal. Tem comentários aqui, deixa eu ver os comentários aqui. Beth Olegário, de Lisboa. Um abraço forte, Antonino Condorelli. Obrigado, Beth. Outro grande abraço para você. Diretamente de Lisboa. Márcio Franco, que estava ou está aqui, não sei. O progressismo até a consciência de classe. Não, o progressismo até a consciência de classe. Não, o progressismo até a consciência de classe. A utopia não acabou. Márcio não acabou. É confiante e é otimista. Valeu. Também sou. Márcio, somos. Opa. Tá bom. Opa, temos assim. Deixa eu fazer um... Obrigado, Luiz. Fazer um parênteses aqui. Cerveja Rosas na Cartola. Opa. Rosas na Essa Cartola. é uma
não diz o estilo. É frutada, é? Ah, é fruit beer. Legal. Vamos ver Anderson como falou faz. que uma delas era frutada. Lembrando que o Rosas na Cartola é um espaço de samba e de música Verdade. lá na Ribeira, né? De Glaucia Vanderlei e Brígida Paiva. Grande abraço pra vocês. Vai ser uma honra beber. Vamos beber daqui a pouco, né? Que a gente tá acabando aqui. Com certeza. E cerveja artesanal não se mistura, né, crianças? Mas todo mundo sabe disso. Novenil Barros, ativista cultural. Bom final de tarde a todos. Valeu, Novenil. Novenil que é artista plástico. Muito obrigado. Márcio Franco. Eu não sei se Márcio Franco tá por aqui. Tá lá fora, mas tá participativo. Valeu, Márcio. Professor, pela sua vivência anterior e a nova geopolítica, falar palavra-chave como comunismo e socialismo não chega a ser uma armadilha? Cabendo a estes, sim, as experiências históricas e temporais possíveis dentro desses cenários? Na prática hoje, por exemplo, ele quer saber se os termos comunismo e socialismo são válidos ainda. Boa pergunta. Na minha opinião, totalmente. Veja, eu acho que tanto o comunismo quanto o socialismo, assim como outras expressões do campo emancipatório, das lutas emancipatórias, que são mobilizadoras de lutas emancipatórias, elas não são entidades fechadas, são campos abertos de possibilidades, de sentidos, de práticas, de experiências. Então, não há uma só maneira de entender socialismo, uma só maneira de entender comunismo e tal. Porque eu acho que são completamente válidas hoje. Quando a gente pensa que uma das grandes questões da contemporaneidade, do capitalismo global, é a privatização do comum, daquilo que é comum, né? O solo, a água, o ar, a biodiversidade, né? A terra, tudo aquilo que deveria ser comum, hoje é privatizado, é transformado em commodity, até pelas big tech que gerenciam as plataformas de redes sociais, até mesmo a nossa própria experiência subjetiva, as nossas interações são transformadas em commodity, né, para a geração de valor, acumulação de capital. Quando a gente considera, então, que a privatização do comum é uma das grandes questões do capitalismo contemporâneo, é uma das grandes razões estruturais produtoras de opressão, de desigualdade, de injustiça, de marginalização, de depredação dos ecossistemas e dos biomas do capitalismo contemporâneo, quando a gente pensa que o comum é talvez a questão central do mundo contemporâneo, como não ser comunista no sentido de defender o comum diante da privatização da existência produzida pelo capital, promovida pelo capital. Quando a gente pensa também, então, se você me perguntar, você é comunista, você se considera, se define, sem nenhum problema. Mas isso não significa que eu defenda que tenha que se estatizar a propriedade privada ou criar uma ditadura do proletariado, não, nada disso. Eu defendo o comum contra a privatização do comum promovida pelo capitalismo contemporâneo. Seria o comunismo na acepção do termo. Exatamente. Porque tem o comunismo, o socialismo marxista, né, que é dialético, mas aí depois teve o stalinismo, teve o regime de Fidel, que teve muitos acertos e erros, como você testemunhou. As complexidades, então, exatamente. Assim, existe uma acepção do termo comunismo, exatamente, que é o bem comum. Que é o bem comum, para exatamente. todos. Defender o bem comum. E aí você me pergunta, mas há movimentos que não se dizem comunistas, como, sei lá, movimentos indígenas, movimentos quilombolas, os próprios movimentos zapatistas em Chiapas, outros, não se dizem comunistas, mas que praticam o comum, que constroem vida em comum, que constroem produção em comum, que constroem democracia a partir de baixo e da valorização do comum. E isso é comunismo. Então, você me diz, eu defendo tudo isso. Então, sim, sou comunista sem nenhum problema. Defende a Stalin? Não. Defende Fidel Castro? Não. Defendo o comum, por isso sou comunista. E, da mesma forma,
socialismo também é um campo aberto de sentidos e de possibilidades. Então, assim, quando a gente pensa que também a destruturação do social em nome da hipertrofia do individual no capitalismo contemporâneo é uma das grandes questões também promovidas, né, pelo sistema mundo contemporâneo como formas de regulação da vida, da existência de produção global de hierarquias e de hegemonias e subalternidades. Quando a gente pensa que o social, o esgarçamento do social, a destruição do social é um dos objetivos, um dos modus operandi, aliás, do capitalismo contemporâneo, afirmar o social, portanto, ser socialista, é uma necessidade impelente para toda e todo aquele que defende a emancipação, né, a emancipação humana. Então, a emancipação humana e, enfim, planetária de todas as espécies. Então, assim, sou socialista, me digo socialista sem nenhum problema e acredito que o termo socialista é válido porque afirmar o social contra a destruição do social, a depredação do social, o esgarçamento do social, a aniquilação do social em prol do individual, promovida pelo capitalismo contemporâneo, é uma das questões que a gente precisa combater. Então, na minha opinião, sim, é válido se dizer comunista, socialista, decolonial, contracolonial, antirracista, tudo isso vai junto. E uma coisa não exclui a outra, de forma alguma. Perfeito, ótima, Márcio Franco, se tiver aí, ótima. 1h10 já, a produção tem 1h10. Eu tinha mais 13 perguntas para fazer. Vou fazer só umas 7. Tá bom, vamos lá. Mas dá tempo ainda de comentar aqui. Eu tenho umas perguntas mais leves para fazer, bem humoradas. Okay. Mas a conversa tá tão boa, no sentido que parece uma aula aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, Tonino. É uma curiosidade mesmo que eu tenho, que é um debate que eu tenho. Tonino, ao mesmo tempo que debates sobre identitarismo são necessários, questão dos pronomes, por exemplo, eu tenho uma filha LGBTQIA+, assumida, então ela me orienta em relação a isso, eu sei como é isso. Ao mesmo tempo eu tenho amigos que são de movimentos negros, assim, eu já fiz matéria comunidades quilombolas, tudo isso nós sabemos. Mas ao mesmo tempo, nós ainda estamos em fase de luta contra o fascismo. Nós tivemos um governo fascista, assumidamente fascista, e a extrema-direita está em voga no mundo. Tonino, eu lhe pergunto, como observador lúcido disso, como conciliar a necessidade da gente ter uma luta por movimentos identitários que tem que ter, mas ao mesmo tempo focar na questão da praxis contra o fascismo? Como conciliar isso? Que me parece que é o que Lula tenta conciliar. Ele tenta conciliar os movimentos identitários com, ao mesmo tempo, a necessidade de dialogar com o mercado financeiro, mesmo quando todo mundo é contra. Enfim, a pergunta é essa. Como conciliar a luta contra o fascismo com a necessidade de se valorizar como deve ser os movimentos identitários? Tonino? Essa era a pergunta leve? Não, essa é a complexa. Okay. A leve é daqui a pouco. Não, tirando onda, mas então, obrigado, uma pergunta muito interessante, muito instigante. Eu também posso falar a partir apenas de minhas próprias considerações e reflexões, sem nenhuma pretensão de estar apontando caminhos qualquer. Mas, assim, primeiro, um detalhe, eu não concordo com o uso da expressão identitário, do conceito de identitário, para rotular certas lutas. Por quê? Porque eu falo isso? Tem até mesmo, eu vi até hoje no meu Instagram, eu vi um meme que reproduz uma afirmação do atual ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que é muito poderosa sobre isso. Silvio Almeida diz que a branquitude, os brancos, as pessoas brancas, racializaram todas as outras identidades e não se concebem a si próprios como uma identidade. Então taxam as lutas por direitos, por igualdade, contra as opressões de pessoas racializadas pela própria branquitude como identitárias, porque eles, os brancos, não teriam identidade. É bem interessante isso que o Silvio Almeida fala. Veja bem, quando a gente fala
Eu penso, não é um pensamento especificamente meu, é um pensamento de intelectuais negras e intelectuais negros, de intelectuais indígenas, etc. Quando você fala, ou também LGBTQIA+, feministas e tal, quando você fala que a luta das mulheres ou a luta das pessoas negras contra o racismo ou das mulheres contra o patriarcado é uma luta identitária, pelo reconhecimento de uma determinada identidade e pela igualdade de direito de uma determinada identidade definida, seja pelo gênero, seja por a raça ou por outros marcadores. E que a luta estrutural seria a luta de classe, seria a luta para subverter os mecanismos e a lógica do capital, você está criando uma hierarquia entre as opressões, está deixando de enxergar as opressões como umbilicalmente atreladas entre si. Quando combater o racismo significa combater o capitalismo, combater o patriarcado é equivalente a combater o capitalismo. Não são lutas identitárias, não são lutas pela afirmação de determinadas identidades. São lutas estruturais pela desconstrução dos mecanismos que produzem as hierarquias que alimentam essas identidades. Então, lutar... O racismo é inseparável do capitalismo. É a lógica do capital que precisa de corpos subalternizados e encontra nos corpos racializados, negros, indígenas, os corpos a serem explorados que o capital precisa para os seus processos de acumulação. O capital precisa de reprodução, encontra nos corpos identificados como femininos, o coletivo grupo, né, para relegar ao papel exclusivo da reprodução, subalternizado ao papel da produção, etc, etc. Então, quando você subverte a lógica do gênero, quando você subverte a lógica da raça, quando você luta, na verdade, quando você luta para subverter a lógica do gênero, a lógica da raça, a lógica da cis heteronorma, a lógica das, enfim, de várias dinâmicas e mecanismos de opressão, você está reconfigurando completamente a lógica, está desestruturando e abalando a lógica do capital. Então, as lutas andam de mão dadas. Não é uma luta identitária, é uma luta estrutural. O movimento negro não luta para que mais negros acessem aos espaços predefinidos pelo capitalismo. Lutem para que os mecanismos que geram a desigualdade estrutural entre pessoas brancas e pessoas não brancas sejam desconstruídos. E o principal desses mecanismos é a existência do capital. Então é uma luta contra o capital, é uma luta anticapitalista. Então eu não concordo com a ideia de taxar como identitárias lutas que são estruturais. Isso significa que não podem enveredar para uma luta que seja meramente pela afirmação de uma identidade. Podem, de fato, quando são capturadas pelo liberalismo, é isso que acontece. Então, um antiracismo neoliberal, um feminismo liberal, um movimento LGBTQIAP+, liberal, sim, de fato, lutam, são identitários no sentido que afirmam apenas pela afirmação, sem questionar as lógicas e as estruturas de poder definidas pelo capital, lutam para que haja mais pessoas de cada identidade configurada assim pelo próprio capital em espaços de poder, de decisão, econômicos, culturais, etc. E para que haja uma maior igualdade nas relações do dia a dia, sem questionar as estruturas que produzem essas desigualdades. Sim, de fato. Mas as lutas, a maioria das lutas antiracistas, contra o patriarcado, contra a ideia de gênero, contra a cis heteronorma, contra o capacitismo, etc., são lutas estruturais, são lutas identitárias. Então eu, já para começo de resposta, eu questiono a ideia de identitarismo. Então, por isso mesmo, eu não acho que haja contradição. Tipo, eu acho que andam juntos. Tipo, se eu estou lutando contra as desigualdades econômicas e sociais, estou lutando contra o racismo também, contra o patriarcado também e tal. Se eu estou lutando contra o racismo, estou lutando contra as desigualdades econômicas e sociais, até porque uma das formas de produzir e reproduzir a subalternidade das pessoas racializadas é através das desigualdades econômicas e sociais. Então, assim, não acho que a questão seja como conciliar, seja mudar a perspectiva a partir da qual a gente olha essas lutas para entender. A gente não precisa conciliar a luta contra o fascismo com a luta das mulheres
por igualdade. A luta das mulheres por igualdade é uma luta inerentemente antifascista. É uma luta que, se você luta pela desconstrução do patriarcado, você está combatendo contra o fascismo, que é uma das expressões mais bem acabadas, né, da defesa institucional do patriarcado, do racismo e tudo mais. Então eu não enxergo assim dicotomia, não enxergo choque, né, divergência. Você considera que é a mesma luta? Considero que é a mesma luta, sim. Obviamente com focos específicos, mas é uma luta só. É uma luta só. E sobre a questão da conciliação, eu fiz campanha por Lula, apoio o governo Lula criticamente. Sei que não é um governo progressista, é um governo é uma aliança democrática que surgiu em um momento histórico, uma conjuntura histórica específica para barrar, né, a avançada do fascismo. Mas eu não deixo também de exercer a crítica a alguns aspectos. Por exemplo, eu acho que tem assuntos sobre os quais não dá para conciliar aquilo que é estruturalmente inconciliável. Não tem como conciliar agronegócio e justiça social, latifúndio e justiça social. Não tem como promover os interesses de um e ao mesmo tempo promover a segunda. Você pode, ao promover os interesses de um, amenizar alguns efeitos e fazer pingar alguma migalha para aumentar um pouco, para reduzir um pouco, aliás, a segunda, no caso da desigualdade social. Mas o latifúndio é uma das razões estruturais da desigualdade social. Então, conciliar com o latifúndio, conciliar com a milícia, conciliar com o golpismo das Forças Armadas, conciliar com um grande capital, com a mineração, conciliar com a mineração, conciliar com o garimpo, conciliar com o grande capital financeiro. Não sei que conciliação é essa. Porque não há. Você concilia duas partes em igual posição estrutural que brigam entre si. Quando há dominação de uma parte sobre a outra, uma outra explora, aniquila, depreda, nega completamente a dignidade da outra, não há reconciliação. Você tem que desconstruir uma das realidades para poder haver uma igualdade. Eu concordo totalmente com você, e a resposta é brilhante e lúcida. Mas deixa eu lembrar que o Brasil elegeu Lula, que é progressista, mas elegeu um Congresso conservador, infelizmente. Da qual, no sistema brasileiro presidencialista, há que se negociar com o Congresso. Como se ser progressista com um Congresso presidido por Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. E Arthur Lira, sim, de fato. Não, eu concordo, de fato. Eu sei que é fácil, estando de fora, levantar essa crítica, uma vez dentro do mecanismo, tendo que governar, você tem que fazer... Obrigado, sim. Louco para ouvir a sua opinião sobre a cerveja de fruta. Da resistência. Vou terminar primeiro e sim, perfeito. Consideração aí. Sim. De fato, como eu falei, eu tenho uma crítica conceitual, a ideia de conciliação entre aquilo que estruturalmente me parece que não cabe a ideia de conciliação, porque não há o que conciliar. Mas é a mesma coisa, só para concluir esse raciocínio e passar a pergunta. Claro, como é erradíssimo falar em guerra no caso da ocupação colonial israelense da Palestina. Não é uma guerra, é uma ocupação colonial. Claro. É um regime de apartheid. Se um dos lados não tem exército, não é um país, não é uma guerra. Não é uma guerra, exatamente. Pelo amor de Deus. É uma ocupação colonial, um regime de apartheid e um genocídio praticado por uma potência colonial sobre um povo. Então não há conciliação entre duas partes que brigam. Há um povo que oprime o outro. E a mesma coisa quando eu estive recentemente na África do Sul. Eu acho que as tentativas de reconciliar... Hoje a África do Sul está completamente desencantada com os 30 anos do pós-apartheid por causa das gigantescas desigualdades sociais que se produziram lá. Isso exatamente porque as estruturas econômicas e sociais que sustentavam o regime da segregação racial institucionalizada, que era o apartheid, não foram desconstruídas. Então não adianta você
reconhecer formalmente que toda a população é igual e tem direitos iguais, independentemente de qualquer marcador racial, se você não desconstrói as estruturas que produzem a desigualdade. Então, a desigualdade que é fortemente racializada e que continua lá na África do Sul, como aqui no Brasil, fortemente racializada. Então, assim, eu acho que não se trata. Aí, quando você diz conciliar o quê? Reconciliar os brancos que praticaram supremacia branca e oprimiram de todas as maneiras, negaram a humanidade e a dignidade de todas as formas possíveis a uma população inteira durante décadas. Isso não era uma briga entre duas partes iguais, isso era uma dominação, isso era exercício da supremacia branca. Então não há que conciliar, há que desconstruir isso para que haja uma igualdade efetiva. Então, na mesma coisa da Palestina e tal, e a mesma coisa aqui, tipo, mudam os contextos, mas o princípio é esse. Agora, sim, de fato, quando você está na política institucional, dentro do regime de democracia liberal representativa, que eu estou achando que nesse momento histórico é necessário, eu penso que existam outras formas de democracia possíveis, né, como vários movimentos populares apontam por aí afora. Democracia de base, direta, participativa, comunitária, etc. Mas não sou inimigo, não sou contrário à democracia liberal representativa. Houve uma luta histórica muito importante e que custou muitas vidas no Brasil para que a gente tivesse isso, que de qualquer forma não é a melhor democracia possível, nem a única democracia, nem único modelo de democracia existente, mas é um modelo muito importante, um ponto de partida para construir outros avanços civilizacionais. Então é um avanço civilizacional pelo qual muitas vidas foram dadas. Então, estando dentro desse sistema, desse regime político de democracia liberal representativas, algumas dinâmicas, aceitar algumas dinâmicas é necessário, inclusive essa de fazer concessões. Acho que a questão passa por até onde é legítimo fazer concessões e até onde isso extrapola os nossos objetivos emancipatórios fundamentais e vai de encontro à luta histórica dos oprimidos, né, por emancipação, por um lado, e por outro lado, também, sim, nós fazemos concessões no Congresso, tudo bem, é preciso fazer concessões para o Congresso, não temos escolha, vamos escolher algumas pautas que para nós são centrais e vamos fazer concessões em outras pautas, mas o diálogo com os movimentos populares, com a base, não pode ser abandonado. Ou seja, é preciso também que haja os movimentos populares nas ruas fazendo pressão para que certas pautas não sejam abandonadas. Porque com essa força, com esse respaldo, que se pode negociar no Congresso. Não, espera aí. Tem toda uma mobilização social ampla, generalizada e tal, que pede que a gente reveja algumas coisas sobre isso. Vamos discutir isso? Vamos colocar em pauta isso? Sabe? É muito importante ter essa... e não simplesmente... Não, então vamos nos calar no 31 de março, não vamos afirmar que 64 foi um golpe, que houve uma ditadura, que foi um genocídio, que foi um regime genocida, etc. Vamos nos calar para não incomodar as Forças Armadas. Mas o que que você obtém em troca disso? Que as Forças Armadas deixem de ameaçar com seu golpismo inerente, estrutural, as instituições democráticas? É muito pouco, né? É muito pouco. Por quanto? Por um tempinho? Porque o golpismo é estrutural. Então tem que fazer uma avaliação, uma ponderação. Eu sou a favor do governo Lula, é crítico, estou só levantando questões. Não, são ótimas questões. Uma resposta ótima. Produção, temos mais duas perguntas, uma série e uma light, pode ser, produção? Duas light? Vamos fazer duas light? Vamos fazer duas light? Quer uma série não? Não, tira não, vai. Não, a série é sobre esse mesmo assunto, que eu acho que é relevante a gente falar sobre isso. Mas é uma light com o pé no chão. Tonino, com tudo isso que a gente falou, você
ótimo na construção dessas coisas, a gente percebe no mundo todo, hoje no Brasil, uma coisa meio paradoxal. Nós temos, por exemplo, em Portugal, nós temos imigrantes brasileiros defendendo a extrema-direita que é contra imigrantes. Nós temos imigrantes latinos dos Estados Unidos defendendo Trump, que acha que os imigrantes são animais. E no Brasil nós temos motoristas de aplicativo defendendo que não tenham direitos. Nós temos LGBTQIA+, e mulheres defendendo, por exemplo, a extrema-direita, que é contra que a mulher tenha salários equivalentes aos homens. Como nós chegamos a esse estado de coisas, Antonino? Que a pessoa sabota o que ela é e que a pessoa defende quem quer oprimi-la. Como chegamos a isso? E como sair disso? É difícil responder, sabe? É difícil. Eu posso levantar algumas questões que acho que podem apontar caminhos para uma resposta, mas não dar uma resposta porque é muito complexo, é muito difícil isso. Mas, primeiro, eu acho, quando grupos de extrema-direita levantam a questão da tal guerra cultural que eles travam nas redes sociais, principalmente nas redes sociais digitais, nas plataformas de redes sociais como o YouTube, como outras, mas também nas universidades, em vários espaços, nas escolas e tal. E eles defendem, esses grupos de extrema-direita defendem que a esquerda deteria as forças emancipatórias, progressistas, como quiser chamá-las, detém a hegemonia cultural e que estariam ganhando a guerra cultural e por isso é preciso travar uma guerra cultural contra elas, contra a suposta doutrinação e etc, etc. Essas narrativas aí que a gente ouve, é exatamente o contrário que acontece. As forças emancipatórias perderam, nunca travaram qualquer tipo de guerra cultural, até porque essa ideia de guerra cultural é uma ideia travada pelas forças obscurantistas. Sim. Mas as forças obscurantistas forjaram a guerra cultural, criaram a guerra cultural, investiram em massa nessa guerra cultural, mobilizaram um arsenal gigantesco nessa guerra cultural, estão ganhando sob todas as frentes essa guerra cultural, nas redes, das plataformas de redes sociais digitais, com o apoio das próprias Big Tech, como vimos com Elon Musk e etc, mas Zuckerberg e Jeff Bezos e tal não são diferentes, enfim. O Google, né? Nenhum deles é diferente de Elon Musk. Elon Musk só é mais bobão e dá cara, só isso. Mas, então, a gente viu que durante décadas, isso não é um processo, nós estamos vendo agora, vivendo as consequências desse processo, mas durante décadas a fio, certas narrativas, certas perspectivas, certos sentimentos, certas ideias mobilizadoras foram cultivadas de maneira sistemática, diária, em grupos de WhatsApp, depois em grupos de Telegram, no Facebook, no Instagram, no TikTok, depois que o TikTok virou febre, no YouTube, em comunidades do YouTube, em todas as redes, no X, né, Twitter, agora X, na grande maioria das plataformas, em todas as grandes plataformas de redes sociais digitais, negacionismo científico, terraplanismo, conspiracionismo, ideias, enfim, supremacia branca, todos esse tipo de ideias foram alimentadas, ideias de senso comum fortalecidas e potencializadas aos extremos, como o famoso bandido bom e bandido morto e tal, né? A não ser que o bandido seja mandante do assassinato de vereadoras, né, e seja deputado federal, mas assim, todas essas ideias, essas narrativas e tal foram militarismo, armamentismo, enfim, tudo isso foi alimentado por décadas a fio em todas as plataformas de redes sociais, em grupos de WhatsApp, em grupos familiares e tal, e nós do progressismo, nós que acreditamos na luta emancipatória, na transformação social, na igualdade, etc., não demos a devida atenção a isso. Nós não demos a devida atenção a isso. Paralelamente, tanto aqui no Brasil como em outros países também, houve forças sociais. Gostei também, viu? Parabéns, Anderson, pela Fruit Beer. Essa é muito boa. O meu estilo favorito é IPA, mas IPA. Eu das três gostei mais da Red Ale por causa do estilo, mas essa tá uma delícia também, tá ótima, certo? Então parabéns, Anderson. Fechado parênteses, voltando,
tanto no Brasil quanto em outros países, na minha avaliação, uma coisa que aconteceu é que forças orgânicas ao projeto fascista de ocupação do Estado, da economia, dos espaços de poder, tem também substituído a ação de base, o trabalho de base em muitos lugares, sem desmerecer tudo que vem sendo feito com movimentos populares, mas em muitos lugares, infelizmente, no Brasil tem sido igrejas neopentecostais, igrejas evangélicas neopentecostais que realmente criaram um estado social paralelo, um estado que proporciona assistência social, bem-estar emocional, conforto ajuda espiritual, com esporte, ajuda com balé. Exato, exatamente. Trabalho social, sei lá, de ressocialização de usuários de dependentes de químicos, etc. Tudo isso junto a um trabalho maciço de produção de narrativas, né? De narrativas que vão de produção, mais que de narrativa, de produção de subjetividades ultraconservadoras que apoiam e que são a base orgânica dos movimentos ultraconservadores. E aí nos Estados Unidos a mesma coisa, em países da Europa no fórum, os países da Europa, países africanos, em alguns países como na África estão sendo as forças neopentecostais, em outros países estão sendo outros grupos, por exemplo, coletivos sociais de extrema-direita, coletivos artísticos, ocupações mais de pessoas de extrema-direita são muito comuns na Europa e tem substituído esse trabalho de base, esse trabalho diário, esse trabalho cotidiano de mobilização, de articulação, de formação política, etc., em muitas comunidades, infelizmente. Isso não desmerece, é claro que movimentos populares como o MTCT, o MST, muitos outros estão fazendo um trabalho maravilhoso, gigante, vem fazendo há décadas e continuam fazendo, nunca pararam, assim como o movimento de luta dos bairros, as ocupações que existem, assim acolá, tem fazendo um trabalho incrível. Mas ainda são experiências que não conseguem fazer frente à capilaridade, né, do trabalho de base de forças extremamente conservadoras. Então, tudo isso, de alguma forma, tem contribuído. No caso específico de Portugal, só nesse caso específico, eu acredito que a imigração de massa, a imigração do Brasil para Portugal de massa dos últimos anos, tem feito com que muitos brasileiros que já carregavam uma cultura, uma visão de mundo ultraconservadora aqui no Brasil, fosse para Portugal e acabasse se identificando com forças que levantam as mesmas narrativas, mas referentes à realidade socioeconômico-política, racial, etc. São pessoas que aqui no Brasil já se consideravam superiores, né, Antoninho? Né? Já eram superiores aqui no Brasil, imagine na Europa. Ou mesmo sem se considerar superiores, mas que aderiram a essas narrativas de que existem, de que, sei lá, de que existem raças, de que existem grupos inferiores, culturalmente inferiores e culturalmente superiores e tal, que reproduzem essas ideias em outros lugares, infelizmente. Perfeito, estamos chegando à reta final, contra a minha vontade, por mim eu só sair daqui. Não, tá sendo muito bom. Com Gustavo Cosentino expulsando a gente. Produção, 1 hora aí? Nossa, então vou para a última pergunta. Estamos na cerveja aqui ainda, agradecer Cervejaria Resistência, mas estamos aqui no Bardalos Comediar, e tem bastante gente legal aqui, abraço para todo mundo. Agora a última pergunta leve. Ok. Antonino, assim, é normal você trabalhar com clichês de onde a pessoa nasce. Sim. Eu lembro que numa viagem para a França, fui tentar conversar, tentar mostrar meu francês e meu inglês para o motorista de táxi. Quando ele descobriu que era brasileiro, ele falou Ronaldo, Romário. E eu não gosto nem de Ronaldo nem de Romário. Um amigo argentino que odeia futebol e odeia chimarrão, ele não pode ir para nenhum lugar do mundo que a pessoa pergunta Messi e chimarrão. Por ser italiano, já se referiram a você ou já brincaram com você com gestuais do italiano? Muito perguntando demais. se você gosta de pizza, ou falam. Como é que é essa sua experiência da percepção quando percebem ou você diz que é italiano, Antonino? No Brasil ou em qualquer lugar? Como é? Legal, gostei da pergunta. Bem,
Primeiro, eu tenho que dizer que o pessoal acha que os italianos nós falamos assim, sabe? Mas é que é uma... Então, eu já vi muita gente, de fato, quando o pessoal escuta o meu sotaque, dá pra perceber, eu acredito que dá pra perceber que não sou nativo daqui, mesmo morando há 22 anos, mas, tipo, não dá pra identificar exatamente que eu sou italiano, mas por quê? Porque se tem uma ideia do sotaque italiano, justamente, carregado como fazem as novelas, né, as novelas do Brasil, e que os italianos, eu falo, por exemplo, quem me conhece dando aula sabe que eu falo gesticulando e tal, mas não aquela gesticulação tradicionalmente atribuída, aquela gestualidade tradicionalmente atribuída aos italianos e disso e tal. Mas sim, já falaram comigo fazendo assim, já me chamaram de então você é mafioso, então você aí você. Agora, eu devo reconhecer que alguns estereótipos eu reflito. Por exemplo, a minha comida preferida é massa com molho, macarrão com molho, macarrão al dente, não me sirva macarrão mole, porque, tipo, cuspo no prato, vou vomitar, vou no banheiro e jogo na privada. Então não me sirva macarrão mole. Al dente. Al dente, exatamente, com molho. Eu gosto de... eu gosto de... Então, gosto de macarrão, gosto de pizza, mas não aquela pizza, aquele negócio que você entope de queijo, entope de ingrediente. A pizza italiana mesmo. Italiana. Eu gosto da pizza Que italiana. É um prato individual, molho de tomate, né? exatamente, individual, um molho de tomate, a mussarela, o queijo mussarela, fior di latte, como chama. Só alguns pedacinhos perdidos e algum ingrediente a mais, que pode ser gorgonzola, pepe, mas não aquele negócio Pizza 300. Hut e Não. Mr. Pizza não. Nunca. Não. Então eu reflito alguns estereótipos. De fato, gosto mais de macarrão com molho do que de feijão com arroz. Então, alguns estereótipos de fato, tudo bem. Mas, tipo, eu nunca fui filiado a qualquer organização mafiosa. Não. Não falo fazendo assim. Não sei se falo alto, não sei. Talvez fale alto, mas porque estou acostumado a dar aula. Só Gosta de por futebol, isso. Toninho? Então, né, tipo, não é que me desagrada assistir um jogo de futebol, só que assim, tipo, eu não sou torcedor fanático, então não tenho um time do coração, então, já minha família toda tem, meu irmão, então, fanático da Fiorentina e do Napoli ao mesmo tempo. O Napoli, o time do Napoli é uma paixão, né? Sim, exatamente. Há um amor por Maradona no Napoli. Tem até um filme do Maradona, Paulo Sorrentino, La Mano de Dios, Maradona filme maravilhoso. É um deus santificado literalmente pelo povo de Nápoles. Então, sim, tem uma família aqui, mas eu pessoalmente não sou. Então, assim, não me insiro tanto, não me enquadro tanto nesse estereótipo, fora a parte da alimentação. Tá. Cerveja ou vinho? Difícil. Assim, a cerveja, você, aliás, obrigado pela delicadeza de comprar cervejas, a trazer cerveja artesanal para mim. Obrigado, Anderson. Obrigado, Cervejaria Resistência. Foi um prazer. Estou na dúvida entre cerveja artesanal, dividido entre cerveja artesanal e vinho. Nasci, me criei, por muitos anos fui de cultura vinícola, mas a cerveja artesanal ocupa um espaço importante, digamos que estão no mesmo patamar. Maravilha, reta final do programa, contra a minha vontade, mas assim, a gente já falou de vinho, de cerveja artesanal, falar de cachaça agora. A gente tem apoio, eu vou dizer os nomes dos apoiadores, viu, produção? A gente tem o apoio da Cachaçaria Molim e mandaram uma cachaça Montenegro para você, cachaça muito artesanal. Muito obrigado. Feita em alambique. Não sei se você gosta de cachaça, mas eu gosto de tudo. Pronto. Lembrando que, como disse o eu da Morim da Cachaçaria, a cachaça é para degustação. Não é para beber, para entornar, é degustação. Eu sei. Com fruta, com queijo, ou para fazer drinks. Isso, para fazer um drink com frios. Lembrando que a gente tem apoio da Anoreg, Adurne Sindicato, Sindipetro, Sinmed, Professor Carlos Silvestre, IP Editora e Cachaçaria Amorim. Lembrando que a gente tem produção e filmagem de José Águio,
Natália Chagas como assistente de produção, Lula Belmont aqui na logística. Agradecer a todo mundo aqui no Bar Dallas, foi um momento ótimo. Uma salva de palmas para Antonino Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Quase uma aula magna. Obrigado isso. por ter aceitado. Muito obrigado, Sefer. Foi um prazer. Um grande abraço. Obrigado a todas e a todos que estiveram aqui presentes. E um grande abraço a quem está assistindo. Grande abraço a todos. Lembrando que quem pegou começado é só ir lá no Facebook, vai lá, clique, assiste tudo de novo. E depois vai ter o link no YouTube, nessa entrevista maravilhosa, bate-papo com Antonino Condorelli. Obrigado a todos e todas aqui e online. E até o próximo Conversa de Botequim.